Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que interage com o programa, que participa, auxilia nessa construção teológica, que é a proposta do programa, tá bom? Não que alguém vença, que tem um lado que ganhou o debate, não é isso. A nossa ideia é que você seja edificado e, obviamente, cresça no conhecimento, tá bom? Deixo aqui para você também meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, bater papo e, inclusive, repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá. Deixa eu já apresentar os nossos convidados de hoje para a gente ganhar tempo e, obviamente, poder conversar mais sobre um tema bem interessante, de certa forma até polêmico, que nós vamos conversar na noite de hoje. Mas, bom, quem vai nos ajudar nessa caminhada é o pastor Jonatas Rodrigues, ele que é um parceirão aqui do Vejam Só, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Graça e paz, pastor Jonatas, uma alegria reencontrá-lo aqui no Vejam Só. Uma ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra, uma alegria contribuir com esse programa tão importante e relevante para a Igreja brasileira, que tem trazido diariamente aí temas muito essenciais para o crescimento e amadurecimento da Igreja de Cristo. E eu agradeço mais uma vez o convite e a confiança. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, em poder aprender contigo, obviamente, nas reflexões que o irmão vai trazer para o tema de hoje. Mas, bom, antes da gente começar a nossa conversa, informações da igreja, por favor. Nós estamos ali, Igreja Maravilha de Jesus, sede na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, ali no coração de São Paulo, bem no centro de São Paulo. Eu estou sempre ministrando a palavra às quartas-feiras, do meio-dia a 1, que é um horário ali de almoço, que as pessoas conseguem ir ao culto no centro, e também aos domingos eu ministro às 10 horas da manhã também. E nós estamos ali de portas abertas para receber aqueles que querem adorar a Deus conosco. Amém. Literalmente no coração de São Paulo. Essa daí é referência perfeita. Jonathan, eu vou pedir para o irmão, a gente já mostrou inclusive em outras visitas do irmão aqui, o Código Secreto de Enoque, que é um dos materiais que o irmão já produziu. Eu vou pedir para o irmão comentar rapidinho aqui o que a nossa audiência vai encontrar nesse livro, por favor. Perfeito, Zeca. Embora aí o tema chame a atenção das pessoas, mas pastor, Código Secreto. Na hora que você lê o livro, você vai ver que é um livro bíblico, É um livro que traz ali, na verdade, nós fazemos uma analogia da figura de Enoque com a Igreja de Cristo, onde Enoque tem uma trajetória de fé, de crescimento espiritual, e Enoque, ele vai também ser tomado pelo Senhor, assim como nós cremos que a igreja será também tomada. Então, se você ler esse livro, você verá que realmente a fundamentação é totalmente bíblica. Fica aí a indicação para você também, tá bom? Que nos acompanha. O contato do pastor Jonathan já apareceu. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. E se você tiver interesse, quiser informações sobre o livro, sobre a igreja, é por lá que você pode contactá-lo também, tá bom? Jonathan, obrigado novamente, meu irmão. Eu que agradeço. E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o reverendo Flávio Dantas, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, muito bom reencontrá-lo, revê-lo, meu irmão. Que bom, graça e paz, Zeca. Que bom estar aqui hoje. Depois de algum tempo, eu acho que já faz quase 8 anos. Sem dúvida. Acho que o último foi em 2018 que eu vim aqui e a razão foi minha mesmo. Eu tive que, muitas vezes me convidaram, mas eu estava com dificuldade de vir. Mas hoje deu certo. E hoje, com todas as dificuldades também, a gente chegou aqui. São Paulo proporciona muitas dificuldades, de fato. De Cotia para cá, o trânsito está horrível hoje, então foi bem trabalhoso, mas chegamos. Tá. Dias de São Paulo é assim, Tem trânsito todo dia, mas tem dia que é pior. Mas trânsito é todo dia, garantido. O trânsito é garantido. É que tem dia que fica ruim mesmo, fica pior. Mas foi muito bom, é muito bom. Vai ser bem. É uma dificuldade vencível e chegamos aqui, é muito bom. Sim, sem dúvida. E vai ser bem isso, a nossa conversa, a nossa reflexão. Poder aprender contigo também vai ser, tenho certeza que maravilhoso. Juntos aqui. Reverendo. Mas, bom, antes da gente entrar na nossa conversa aqui no tema, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia para a gente, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana lá na Granja Viana, na Rua Belo Horizonte, número 95. Fica ali no quilômetro 25 da Raposo. Sentido Cotia, sentido interior.
É na cidade de Cotia, né? Granja Viana é só uma região, na verdade, que o bairro lá é Vila de Santo Antônio. E eu estou lá já há 18 anos, graças a Deus, na igreja, e tem sido uma bênção. A gente tem vivido um momento de grande comunhão e alegria. Que bênção. Bom, os contatos também do reverendo Flávio à sua disposição já apareceram aí, nós vamos deixar salvo no nosso perfil do Instagram. Da mesma forma, se você tiver interesse, outras informações sobre a igreja, é por lá que você pode localizá-lo também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, para que meus irmãos possam, ainda que de maneira inicial, introdutória, colocar a visão que eles vão defender. Hoje a gente quer falar sobre o pecado da rebelião, ou aquilo que se denomina pecado da rebelião. Mas o exemplo que nós vamos colocar é o seguinte: e quando a liderança dá o mau exemplo? Será que ainda nessa forma estamos falando do pecado da rebelião? Inclusive, durante a nossa conversa, a gente pode até entender isso, como é que funciona. Quando a liderança dá o mau exemplo, quem que corrige a liderança? O líder vai corrigir o membro. Mas e quando o líder erra? Quem que vai corrigir o membro? Se o membro corrige o líder, nós estamos falando de rebelião? Bom, vamos tentar entender aí algumas dessas dinâmicas a partir de agora. Pastor Jonathan, quero te ouvir. Quando a liderança dá o mau exemplo, nós estamos falando de pecado da rebelião? Então, Zeca, quando a palavra de Deus fala sobre o pecado da rebelião, esse pecado da rebelião, originariamente, é contra Deus ou contra a sua palavra. Quando um líder, ele erra, ele está sujeito a erros, ele pode ser corrigido, pode ser orientado. Agora, quando é um pecado grave, como o pecado da rebelião, que inclusive lá em 1 Samuel 15, 23, né, ele é equiparado ao pecado da feitiçaria, né, a rebelião contra Deus é algo muito sério. Então, o pastor, o líder, ele não está acima da palavra de Deus. Todos nós temos que entender que existe sim o princípio da liderança, da honra. Nós temos que respeitar os pastores, os líderes, assim como a palavra de Deus ensina lá em Hebreus, inclusive, capítulo 13, versículo 17, fala para submeter aos pastores, né? Porque eles são os nossos líderes, os guias, e eles vão prestar contas a Deus. Então, a liderança traz uma responsabilidade muito grande, porque, inclusive, Tito fala para não muitos quererem serem mestres, porque o juízo será maior, será mais duro. Então, nós vemos o exemplo de Saul, por exemplo. Saul era rei, mas quando ele pecou, ele desobedeceu a uma ordem clara de Deus e ele quis usurpar uma função que era a função do sacerdote, ele foi corrigido. Ele teve uma consequência gravíssima, inclusive foi confrontado com a autoridade da palavra de Deus. Então, quando um líder ele está exercendo a sua liderança, ele tem que estar submisso à diretriz da palavra de Deus. Quando ele ultrapassa os limites da palavra, do ensinamento bíblico, existe sim na igreja, naturalmente, um conselho. Existe um conselho de anciões, um conselho de diretoria, para que esse pastor seja confrontado, conforme o ensinamento bíblico, lá de Mateus capítulo 18, se o seu irmão pecar contra ti, você deve ir até ele, né, e dialogar com ele, conversar com ele, apontar esse erro. Se ele não te ouvir, você deve trazer o quê? Mais 2 testemunhas. E se ainda ele resistir, não te ouvir, aí você deve levar o caso à congregação, né, a questão, para que aquela situação seja resolvida. Porque a rebelião contra Deus é justamente uma desobediência aberta, por exemplo, uma heresia escancarada, muito clara, que todos estão percebendo. Não estou aqui dizendo que os pastores estão imunes a erros, todos vão errar, vão falhar em algum momento. Isso não vai justificar, por exemplo, quando temos que encontrar um equilíbrio aí nessa questão, é que muitas pessoas às vezes se rebeliam contra a liderança ou o pastor por coisas triviais, né? Coisas ali que podem, uma diferença de ideias, de pensamentos, aí muitas vezes tem aquele debate, aquele problema interno. Mas quando existe um problema claro, grave, que afronta o ensinamento bíblico, a doutrina bíblica, esse pastor deve sim, ou líder que seja, ser confrontado.
Esse é o que ensina a palavra de Deus. Boa. Reverendo Flávio, quero te ouvir também sobre essa questão, esse pecado da rebelião e principalmente quando é a liderança que ocasiona com um mau comportamento essa manifestação, vamos dizer assim, né? Então, como o reverendo já falou, né, a rebelião é principalmente contra Deus. E líderes pecam contra Deus, né? Inclusive, pecam mesmo. A gente vê o exemplo no caso de Saul, que é onde o termo é usado, em 1 Samuel 15, 23, né? Quando Saul deixa de cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha mandado aniquilar os amalequitas, e ele poupa inclusive o rei, né? E aí Samuel, como exortar alguém que é líder e pecou contra Deus? Aí você tem uma liderança, como também já foi falado, que tem essa função, né? Na igreja você tem, então, por exemplo, se um pastor está ensinando algo errado ou está vivendo uma vida moral contrária aos ensinos da Escritura, ele também deve ser chamado a atenção. E ele tem, primeiro, o concílio, né? Nós temos na nossa igreja os concílios superiores. O pastor pode ser denunciado no presbitério e o presbitério vai tratar, se for moral, se for doutrinário. E para isso também existem os padrões doutrinários já para saber se você está ensinando heresia ou não, né? Os nossos pontos de fé. Mas autoridades pecam contra Deus e precisam também ser exortadas. São homens, né? Continuam sendo pecadores. A gente vê o caso de Saul, vê o caso de Davi. Agora, a diferença está na maneira também como isso deve ser tratado, né? Para não virar uma rebeldia. Porque pode ser também que quem queira tratar não esteja também agindo corretamente. Então, não leve a questão primeiro a ele, como a Bíblia ensina. Como é que Saul foi exortado? Samuel, uma autoridade também constituída por Deus, que foi lá e o exortou. No mesmo texto do pecado de rebelião de Saul, a gente aprende também como tratar um rebelde. Conversa com ele, diz a ele: olha, você pecou, você quebrou a palavra de Deus, e Deus também lhe rejeitou, você vai ser punido. Se você não se arrepender, e mesmo se arrependendo, você não tem mais jeito, porque ali era um caso que ele rompeu mesmo, né? Então, mas ele foi exortado. No caso de Davi também, Davi pecou, e quem foi a Davi? Jonatas. E Jonatas já era amigo de Davi, né? E é interessante também a maneira como eles trataram. Não chegaram já acusando, botando o dedo na cara. Jonatas, por exemplo, contou uma história para fazer Davi cair em si, porque o pecado cega, né? O líder, às vezes, está cego com o seu pecado. Está achando, às vezes, que está imune e tal, e que ninguém está sabendo, está tudo bem, né? Mas aí chega lá e ele conta uma história. E Davi, então, até diz: olha, esse homem deve morrer. Aí ele diz: esse homem é o Senhor. E aí ele cai em si. E Davi se arrepende. Esse é o propósito também. Quer dizer, você vai repreender um líder não para derrubá-lo, não para envergonhá-lo, não para expô-lo, não para destruir a vida dele ou o ministério dele, mas para restaurá-lo. Essa deve ser sempre a intenção de quem vai exortar, seja um líder ou seja um membro de uma igreja. Perfeito. É ajudá-lo a sair do pecado. Mas existe a rebelião também contra a liderança, que aconteceu também na Bíblia. A gente pode depois, então... Sim, aprofundar falar um pouco isso, mais sobre isso. Não, quer dizer, nós vamos tentar, né? Se o nosso tempo permitir, nós vamos falar de todos esses assuntos aí. Mas antes de continuar, deixa eu abrir a enquete para você participar. Quero ouvir e saber a sua opinião também. Então, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, localize as nossas enquetes e vote, participe, tá bom, do programa. A pergunta que a produção deixou lá para você é a seguinte, ó. Questionar a liderança espiritual pode ser, né, complete a frase ali, rebelião, correção necessária ou depende do caso, precisa analisar. Existem nuances que vão determinar essa questão. Então vai lá, vote, participe. Na postagem seguinte você consegue justificar também a sua escolha, tá bom? E no final do programa a gente coloca o resultado aqui para você saber também como é que os nossos internautas votaram. Pastor Jonathan, me chamou muito a atenção na fala do reverendo Flávio, que ele colocou uma questão de quem que vai confrontar o líder, vamos dizer assim. E eu fiquei refletindo sobre isso aqui enquanto ele falava, porque parece necessário que exista realmente, não sei se um líder superior ou alguém da mesma autoridade, de uma mesma posição, ou de repente já um grupo determinado para isso, porque realmente o confronto do membro fica com a impressão que nem sempre vai cair, ainda que o membro esteja certo, hein, gente? Ainda que o membro esteja certo.
fico com a impressão que esse confronto nunca vai cair bem. Queria que o irmão comentasse sobre isso. Perfeito, Zé, que realmente é um ponto muito sensível, né? A forma dessa abordagem tem que ser feita com sabedoria e cautela, porque o líder está numa posição. De repente, o tipo de comportamento que ele teve, que gerou esse constrangimento, essa situação, vai fazer com que as pessoas olhem para ele. É um erro que ele cometa, um erro, digamos assim, doutrinário. Eu sempre falo na igreja, irmãos, quando eu falar algo aqui que não está de acordo com a palavra de Deus, vocês têm a liberdade, como os bereanos, para examinar, e se houver alguma falha, vocês têm a liberdade, pastor, me desculpe, aí eu até ensino isso, me desculpe, mas o senhor falou isso, mas a palavra de Deus está falando aquilo, e eu tenho que ter a humildade, se eu errei, reconhecer meu erro. Então, isso é importante para o líder, ele ter essa maturidade. Agora, quem vai fazer isso, geralmente, se for algo grave, eu acredito que deva ser levado a um conselho, a um concílio, a um conselho, para que eles façam isso com sabedoria, como foi dado o exemplo pelo reverendo do rei Davi. Imagine se chegasse lá um plebeu lá e viesse afrontá-lo, poderia ter um problema grave. Mas não, foi alguém específico, né? Foi o profeta que chegou até ele e levou de uma forma sábia, né? Então, nesse caso, essa abordagem tem que ser uma abordagem com sabedoria. Isso em relação a qualquer autoridade, isso é uma realidade. Até mesmo no dia a dia, se você está tratando com uma autoridade, ela pode errar, cometer um erro, né? Levando para uma analogia, ninguém está acima da lei no mundo civil, né? Então, a autoridade ela pode violar a lei. Então, existe até leis para isso, né? A lei de abuso de autoridade que vai trazer ali uma correção para a autoridade. E a palavra de Deus também traz um ensino, exemplos claros de como se abordar, da forma, tem que ser uma forma clara, né? Aberta para que entenda. Eu lembro também do caso do apóstolo Paulo, né? Quando ele confrontou Pedro. Sim. Eram dois apóstolos ali. Então, ele confrontou Pedro quando Pedro agiu com hipocrisia naquele caso dos judeus que chegaram, e ele ficou se afastou, né, dos gentios, e Paulo percebeu que aquilo seria uma afronta à própria doutrina cristã, né, que estava ali inserindo os gentios na aliança com Deus, e ele confrontou Pedro, né? Pedro, sendo uma autoridade, ele confrontou de forma aberta, e Pedro reconheceu o erro. Então, eu acredito que a circunstância momentânea vai ditar a forma dessa abordagem. Um conselho seria o mais sábio. Os pastores se reunirem e chegarem até essa autoridade e questionarem, olha, essa conduta não está de acordo com as escrituras bíblicas. Agora, quando um membro percebe um erro de um líder, dependendo da autoridade do líder, ele deve levar isso ao conselho. E evitar um confronto direto, né? Eu acredito que essa é a melhor forma de se fazer isso. Reverendo Flávio, inclusive na sua fala me chamou a atenção, e eu quero usar essa perspectiva aqui da exposição, do confronto, porque o irmão falou que o objetivo principal de você apontar o erro é levar a pessoa ao arrependimento. E obviamente que essa é a orientação bíblica, inclusive, né? Não, o irmão não inventou isso aqui. Mas eu fiquei muito reflexivo quando o irmão falou isso, principalmente hoje na nossa geração de muita exposição nas redes sociais. E é muito comum a gente observar problemas internos das igrejas sendo resolvidos ou debatidos nas redes sociais. Então, é o pastor que, sei lá, foi pego em adultério, questões morais, joga-se na rede social. Inclusive, às vezes, exposição assim, alguém entra na igreja com o celular ligado, confronta o líder, posta isso, vira uma confusão. Fico com a impressão que o arrependimento não é a busca das pessoas, hein, reverendo Flávio? A gente tem que seguir, veja, para a gente também não pecar, quem vai exortar, a gente precisa seguir a Bíblia também.
E a Bíblia ensina como você confrontar alguém que está em pecado. Mateus 18, Jesus foi bem claro. Se alguém pecar contra ti, vai a ele primeiro, sozinho, discretamente, conversa. Se ele não te ouvir, aí você chama 2 testemunhas, 2 pessoas para ir com você. Pessoas idôneas. E é claro, você tem que estar fazendo parte do corpo, tem que ter um relacionamento com essa pessoa, com esse líder. Não adianta você, nem o líder não lhe conhece, você não conhece, você vai chegar lá e vai já... Porque vai ser uma confusão isso. Não vai terminar bem. A gente está falando de membros de igreja em relação a pastores, digamos assim. Seu pastor peca. Todos nós estamos passíveis de queda. Sim. E a gente vê na Escritura que, graças a Deus, a Escritura não encobriu o pecado dos seus servos, dos servos de Deus mais, que Deus disse que era segundo o coração dele, Davi pecou, sim. Não é? Mas aí você vai a ele primeiro, não viu testemunha, não ouviu, aí a igreja. E a igreja, nesse caso, na nossa igreja presbiteriana, a gente tem instâncias de você levar. Não é a Assembleia que vai julgar, para não ficar exposto também. E também, às vezes, tem que ter pessoas com maturidade para julgar esses casos. Então, se você expõe isso para a igreja, às vezes vai ficar pior a situação, né? Então, você tem o conselho, que é o representativo, que são membros maduros eleitos pela igreja para tratar também das questões disciplinares. Trata das questões administrativas, doutrinárias e disciplinares. A igreja tem essa marca, a disciplina eclesiástica tem que ter. E tanto para o bem do faltoso, como para a glória de Cristo e a pureza da igreja. Perfeito. Porque quando você não disciplina, a igreja vai ficar manchada. Quando um irmão peca, ele desonra a igreja, não desonra só ele. As pessoas vão dizer, e as pessoas dizem, mostram isso nas falas. Olha, aquele fulano daquela igreja, está vendo? Está fazendo isso. Tanto o pastor quanto a igreja. Não é que isso não tem uma solução. Tem o arrependimento. Se a pessoa se arrepende, pediu perdão e aceitou a disciplina que é imposta pela igreja, ele vai ser restaurado e vai continuar até no seu exercício, dependendo do caso, no exercício do seu ofício. Mas tem que ser tratado. Pecado tem que ser tratado. A forma é que tem que ser feita de maneira correta, para também não virar rebelião. Sim. O que é que está acontecendo hoje? As pessoas, às vezes, aí tem o pecado de Absalão, o pecado de Corá, que foram rebeliões contra líderes. E por quê? Inveja, sim. Soberba. Né? Eles não quiseram não quiseram submeter a Moisés. Perfeito. Né? E aí você tem que pensar nisso. Qual é a sua intenção do seu coração? Você está com inveja do líder? Você quer ser líder? E você não tem, de certo modo, as qualificações. De repente, a igreja disse a você que você não tem as qualificações, mas aí você partiu para cima daquele que foi o responsável de amorosamente lhe dizer, meu filho, você é uma bênção, mas você ainda não está qualificado para o ofício. E às vezes as pessoas têm isso. Por vingança, por inveja, por soberba. Hoje também tem um fenômeno, não só da rede social expor muitos problemas, mas todo mundo quer ser líder. Ninguém quer ser mais liderado, ninguém quer ser ovelha. De repente, a pessoa aprendeu, tem uma boa oratória, tem uma desenvoltura boa, conhece bem a teologia, mas nem todo mundo precisa ser pastor, precisa ser presbítero. Você pode até ser um bom professor, um bom líder na igreja, e com humildade aceitar o papel de cada um, porque Deus tem chamado cada um para um papel na igreja. Então tem que ter cuidado com essas questões para não virar rebeldia. Então seria isso. Mas tem que ter no coração, tem que fazer um exame. Quem vai denunciar um líder, ou qualquer irmão da igreja também, você tem que ver o seu coração, como é que está isso. Para isso também, Zeca, me permite só um pouquinho mais? Claro, por favor. A gente, quando vai, por exemplo, quando alguém chega com uma queixa ou denúncia na igreja, a gente também vai pedir para cumprir Mateus 18. Você já foi a ele? Já conversou com ele? Você está trazendo já para o conselho, mas você já conversou com o seu irmão sobre o pecado dele? Porque outra coisa, você tem alguma coisa contra ele, que não seja esse caso, como é que está seu coração em relação a ele? Para poder a gente já levar a pessoa a uma reflexão, por que ela está querendo acusar o irmão? E mais, tem que ter prova. E mais, toda denúncia ou queixa tem que ser escrita. E mais, tem que ter testemunha. Não é esse negócio só de boca. Então, a gente tem que aprender a fazer a justiça na igreja. Não se pode alguém chegar e faz um fuxico do irmão ao pastor. Aí o pastor já aceita aquele fuxico como verdade e já pune o irmão. Tem que ter muito critério para não pecarmos também. Sim. Né? Não pecarmos também. Então, é isso. Eu fiquei bem intrigado com essa dinâmica, que acho que é fundamental nessa reflexão, né? Para que isso também não seja o nosso pecado, né? Então, apontar o pecado do outro, mas
que isso não seja nós cometendo pecado também, né? É bem interessante, talvez seja o primeiro passo, né? Pensar nisso, será que eu estou pecando para poder tomar as atitudes? Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e aí a gente já volta, Jonathan, na sequência, porque o irmão falou muito na fala anterior de humildade. Inclusive citando o seu exemplo, né? Eu preciso ser humilde e tal. E eu fiquei pensando aqui que parece que a gente pula algumas características que a Bíblia dá para o líder. Então, às vezes, a pessoa é alçada à liderança, né? Vou fazer aqui um juízo assim, da casa que eu frequento, né? A igreja presbiteriana, às vezes, é muito criticada, porque, às vezes, exagera no tempo da formação do líder. Tem que ser membro há tanto tempo, tem que ficar tanto tempo servindo na igreja, para depois ser examinado, para depois você vai estudar, depois de estudar ainda é licenciado, é observado. Se a gente colocar na ponta do lápis, mesmo dá para mais de 10 anos a formação do obreiro presbiteriano. Basicamente. Mas esse é alvo de crítica, demora muito. Mas às vezes do outro lado é muito rápido e aí acaba pulando algumas etapas. Eu quero te ouvir sobre isso também, tá bom? Se às vezes não é um erro em alçar pessoas à liderança sem esse devido preparo. Inclusive, o pastor Paulo Romero, tive a honra de ser aluno dele, ele falava, né, que o nosso carisma não pode nos levar onde o nosso caráter não nos sustenta. Então, às vezes, o líder é muito carismático, mas o caráter dele no lugar que ele é alçado não o sustenta lá. Quero te ouvir na volta. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, tá bom? Antes do intervalo, o telefone da grade já está na sua tela, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Vem para a grade. Código 11 3115-0819. Anota para amanhã, horário comercial, você entrar em contato com a secretaria e eu tenho certeza que você vai se tornar o próximo aluno da grade. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, a nossa programação, todo o conteúdo aqui que nós preparamos para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. É isso aí, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o pecado da rebelião, né? O que fazer quando a liderança dá um mau exemplo. Pastor Jonatas Rodrigues, reverendo Flávio Dantas, que já no primeiro bloco nos auxiliaram aqui com reflexões, e nós vamos continuar nesse bloco aqui também, aprendendo e crescendo um pouquinho mais. Pastor Jonatas, nós vamos começar o bloco com o irmão. Eu finalizei o bloco falando das características do líder, né, que o irmão mencionou em uma das suas respostas, principalmente com a questão da humildade. O reverendo Flávio também falou disso, né, do faltoso aceitar, né, o confronto, aceitar o pecado, reconhecer. Isso fala muito sobre humildade e as características que a própria Bíblia coloca do líder. Será que a gente não tem pulado aí algumas etapas aí para alçar os nossos líderes, pastor Jonathan? E realmente, Zeca, é uma questão seríssima, seríssima. Hoje, eu não estou criticando nenhum ministério, nenhuma igreja, mas hoje nós temos aí líderes miojo, né? Vamos usar assim esse termo para explicar o que tem acontecido. É um fenômeno. Em 3 minutos? É um fenômeno, né? A Bíblia fala claramente para não se precipitar, né, e impor as mãos sobre ninguém. Sim. O líder, ele tem que ser provado, né? Ele tem que ser aprovado, né? A palavra de Deus até fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E nós vemos aqui que Paulo se preocupou muito com isso nas cartas pastorais. Vou citar um exemplo aqui, ele escrevendo a Tito, né? Ele fala lá sobre as qualificações dos ministros, no capítulo 1 de Tito. Ele fala, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina,
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, essa postura, ela é essencial. É um padrão. Não estou dizendo aqui que o líder não vai falhar, ele vai falhar. Mas só que essa deve ser a característica predominante da vida dele. Então, as pessoas têm que olhar para ele e ver ele como um modelo, alguém que é um exemplo. Agora, vão ocorrer momentos de falhas e erros, vão ocorrer. Por isso que eu estou dizendo, na minha visão, que isso tem que ser pesado. Aquela atitude que aquele líder cometeu é realmente uma atitude típica de alguém que tem que ser repreendido. Então, nós devemos ter aqui um tempero, né? Nós devemos ter equilíbrio. Então, nós, como igreja de Cristo, devemos ser temperados, ter equilíbrio. É motivo para você atacar um líder, a atitude que ele, às vezes, uma opinião dele, uma postura dele, justifica, porque, como você falou hoje, as redes sociais, Sim. elas dão aquela liberdade de falar o que quer, né? Tipo, como se nada fosse importante, como se a reputação do meu irmão não fosse importante. E às vezes nós pecamos sim quando fazemos isso. Quando eu exponho, temos que ensinar isso nas nossas igrejas, que tem pecados que são particulares, devem ser tratados de forma particular. Sem dúvida. Não é aquela coisa, o irmão, aí vai a fofoca, aí que eu já estou cometendo pecado. Quando eu começo semear contenda entre irmãos, e cruz da palavra de Deus fala que Deus abomina, né, aquele que semeia a contenda entre irmãos. Às vezes você sabe de uma falha de um irmão, de um erro dele, aí você começa a falar para todo mundo, disseminar aquilo, e você já está pecando. Então a pessoa tem que ter esse cuidado. Deus já não está se agradando de você, porque tem a forma correta de tratar isso. Agora, se é um pecado público que chegou ao conhecimento, ao domínio público, isso exteriorizou, aí tem que ser tratado publicamente, repreender, a Bíblia fala para repreender publicamente aqueles que pecarem, é um pecado público, tem que ser repreendido publicamente. Sim. Mas com muita cautela e cuidado. Como o próprio reverendo trouxe esse tema, que é muito importante, a questão de um processo interno, né? Hoje a igreja tem que ter isso. Se alguém realmente está sendo acusado de algo grave, essa pessoa tem direito de defesa. Sim. Tem que haver ali provas daquilo. Sim, não aquela história legal, que né? acontecia antigamente, que fulano cometeu isso, nem apurou, nem viu, já está suspenso, está excluído. Então isso, inclusive hoje, gera responsabilidade civil para a própria igreja. Então eu sempre oriento isso também em questão dos pastores, obreiros, tome cuidado com o que você fala no púlpito. Às vezes você vai expor um membro, às vezes é algo que um membro pecou, errou, falhou, vai lá, conversa com o pastor, e o pastor vai e expõe isso. Não pode. Você tem que tratar com ele. Agora, se o pecado dele trouxe consequências para a congregação, isso aí tem que ser tratado. Quanto mais discreto for isso, melhor, né? Agora, se você dá publicidade, aí você pode sofrer consequências. Sim. Porque se não se comprovar, vai gerar, com certeza, responsabilidade civil. Sim. Eu falei aqui das características do líder, né, reverendo Flávio, mas também é importante, eu acho que a gente falar das características dos liderados, né, das ovelhas também. Boa pergunta. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que dentro das nossas igrejas, muitas vezes, esses confrontos são por coisas muito simples. Porque o grupo queria cantar, o grupo de louvor queria cantar uma música, o pastor não deixou. Porque o departamento não quis. Porque fez... E parece que os nossos confrontos, eles vão muito mais no sentido daquilo que o irmão falava, de uma vaidade, do que realmente num confronto da moral, do pecado, da fidelidade com as escrituras, vamos dizer assim. Isso é uma característica também da superficialidade dos crentes de hoje, né? E da dificuldade com liderança. Nós temos uma dificuldade com liderança, nós temos uma rebeldia no coração das pessoas, com todo tipo de liderança. Sim, sim. E é um reflexo do pensamento do mundo dentro da igreja. Porque se chega a pensar que liderança é desnecessária, mas liderança foi dada por Deus.
A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, não é? E mais, diz que Jesus é quem criou todo principado, potestade, para ele, por meio dele, para ele estabeleceu isso. E para haver ordem, tem que haver papéis, autoridades, sem haver abuso de autoridade necessariamente. Por causa, talvez, do abuso de autoridade de alguns, as pessoas pensam nessa tese de que a autoridade é ruim, vamos tirar toda a autoridade sobre nós. E essa rebeldia começa e é incentivada, muitas vezes, por muitas pessoas ou muitos grupos. Não é? Tem filosofias aí de um mundo sem liderança, sem instituição, sem nada. E ataca-se, inclusive, a instituição mais importante da sociedade, que é a família. Então, se tenta quebrar a autoridade dos pais, se tenta quebrar a autoridade de professor, se tenta quebrar a autoridade de justiça, de juiz. E isso também reflete na igreja. Então, tem gente que está com o coração já fechado com a autoridade, contra a autoridade, por causa desse sentimento que está quase que comum. Existe um espírito da época que, às vezes, você nem consegue perceber que ele existe, mas ele existe. E que as pessoas estão ali, aquilo no coração, e reflete nos relacionamentos em todos os ambientes. Mas aí chega na igreja, você tem autoridade, constituída por Deus, que tem seu papel. O papel do pastor, por exemplo, uma das coisas que o pastor tem atribuição na nossa igreja é a liturgia. E a liturgia, a gente sabe o que é melhor colocar nela. Então, se um pastor diz assim, olha, meu irmão, esse cântico aqui não está bom para hoje, não é apropriado, e ele explica por que não é apropriado, inclusive deve explicar. Sim. Não é só assim, usado da autoridade, olha, carteirada, eu sou pastor, eu estou dizendo. Não, você tem que explicar ao membro, olha, querido, esse hino não está bom porque ele, teologicamente, tem esse equívoco. Então, a gente não vai colocá-lo na igreja. Eu não vou cantar um hino que ensine o contrário da Escritura. Eu vou ensinar um hino que Jesus, por exemplo, não é Deus. Então, eu não vou cantar um hino desse, um cântico desse. Ou vou cantar um cântico que é controverso, como hoje tem um cântico aí controverso na rede social, um auê danado, né? Tá certo. Então, vou trazer aquele cântico para dentro da liturgia porque o irmão quer. Então, e outra coisa, na igreja não é o que eu quero, é o que a Escritura determina. Perfeito. Também que eu vou fazer na liturgia. Deus é o dono da igreja, não sou eu. E a gente, como pastor, só temos a responsabilidade justamente de saber já muito da Escritura para saber orientar a liturgia, o culto, os irmãos. Então, havendo essa explicação, o irmão não contente, começa a fazer uma confusão, aí tem que trabalhar o coração dele. Sim. Entendeu? Qual é o problema? Tem um problema de dureza de coração aí com liderança? Tem um problema de dureza de coração? Aí tem que tratar. E muito disso, queridos, a gente é orgulhoso, todo mundo. Sim. A gente tem tendência ao orgulho, à vaidade. Então, você está numa área da igreja... Eu sou pastor, eu tenho que ter cuidado também, porque eu tenho que me limitar. E graças a Deus que a gente tem limites. Nós temos limites constitucionais na parte administrativa, nós temos limite doutrinária na parte confessional, sim, nós temos limites morais na parte de disciplina eclesiástica. Então, e graças a Deus por isso, tem um sistema que põe limite, para que a gente tenha limite também. Olha, a autoridade é sempre derivada e nunca é absoluta do pastor, ele tem que estar sujeito à palavra de Deus. É tanto que na profissão de fé, quando a gente batiza alguém, existe lá um voto que ele faz e submeter-se à autoridade. Aí tem uma ressalva, desde que ela permaneça fiel à Escritura. A autoridade do pastor não é absoluta. E aí vem agora uma outra questão, talvez, que a gente coloque, e quando é que a gente pode resistir, então, à autoridade e não ser pecado de rebeldia? Existe algum exemplo bíblico disso? A gente vai ver. Aí vai ver que a autoridade nunca é absoluta, a autoridade do líder da igreja. Porque se ele estiver pedindo algo contrário à palavra de Deus, ele não deve ser atendido. Porque ele está abusando da autoridade. Sim. E aí é mais ou menos isso. Não sei se... Não, foi perfeito. Foi ótimo, porque fica exatamente essa questão. Nós estamos falando muito do líder, mas, obviamente, que o rebanho também, sim, precisa ter essa sabedoria no trato. Porque, infelizmente, nós vamos caminhando para o final do programa, né, pastor Jonathan, nós estamos falando de uma comunidade terapêutica, de um hospital. As pessoas estão ali para serem tratadas, curadas, saradas, e não mais feridas, né? E não mais atacadas e tudo mais, né? Então, acho que esse que é o propósito principal da igreja, seja um líder ou o membro. Perfeito. Eu acredito que o pastor, ele também tem que ter uma característica muito importante. Eu sempre procuro trazer isso para os líderes, que é ser um pacificador, né? Tem ovelhas que realmente
têm seus problemas, elas trazem os seus problemas para dentro da igreja e muitas vezes elas querem determinar o rumo das coisas dentro da igreja. Uhum. Elas ainda não compreenderam, como o pastor disse, existe uma liturgia, existe uma forma de tratar as questões. Então, tudo isso tem que ser muito claro, tem que deixar isso muito claro. Eu acho que o ensinamento é importante por esse motivo. Nós devemos ensinar, né? Então, quando nós ensinamos, agora, se a pessoa ela resiste, né? Se ela tem um espírito rebelde, ela resiste a um ensino, tudo isso tem que ser muito claro para o conselho, e as pessoas perceberem isso e tratar aquele problema. Aquilo tem que ser tratado. Tem que haver um ensino, orientação, né? Por essas questões, que muitas vezes é uma bobagem e se aquilo não for tratado, pode virar uma divisão interna. Uhum. Pode gerar uma divisão interna e um problema gravíssimo dentro da própria congregação. Deixa eu já colocar uma pimentinha para o irmão já continuar a sua fala. Perfeito. Que é, infelizmente, o que mais acontece, né, pastor? Sim, O que a gente mais vê é divisão dentro da nossa igreja. Exatamente. Por causa desse espírito de rebeldia que, como o reverendo trouxe aí, está no coração de cada um. Então, as pessoas são assim, quando eu estou na autoridade, aí eu quero as coisas do meu jeito. Mas quando tem outro que está na direção ou acima de mim, aí eu não quero me submeter. Uhum. Então, isso é um pecado grave. Inclusive, ocorreu com Datã, né, e Abirão lá, com Moisés, que eles disseram, né, eles estavam ali à frente, eles disseram, toda a congregação é santa, nós também somos. Só que eles não entenderam, não compreenderam que Deus havia estabelecido uma autoridade. Uhum. Então, tudo tem um propósito. Tanto quando o seu pastor está lá, ele está ali cumprindo um propósito de Deus. Então, tem que haver temor. O temor no coração de cada um de nós, com a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, Sim. de tratar e cuidar uns dos outros. Mesmo que meu irmão erre, peque, eu não tenho que ter o prazer, aquele prazer, aquela alegria de vê-lo cair, aplaudir a queda de alguém. Quando isso existe no coração de alguém, pode ter certeza que essa pessoa ela está desviada do propósito de Deus. Então, isso é muito importante ser ensinado. Nós precisamos ensinar isso. Alguém aceitou a Cristo, essa pessoa tem que ser inserida no corpo de Cristo e ela aprender que ali é um corpo que nós cuidamos uns dos outros. Se alguém falhar, eu até brinco, irmão, se a sua unha do pé está grande, você não vai cortar o dedo fora, você vai tratar. Sim. Se ela tem um problema, você vai tratar, você não vai querer ter o prazer de vou cortar fora que não serve mais. Aí você já perdeu aquela visão de corpo. Isso é importante salientar no ensino. E é fundamental, né, reverendo Flávio, que a igreja trabalhe para que isso seja uma realidade no seio dela, né, de uma comunidade terapêutica de fato, onde as pessoas são curadas, onde essas divisões são sanadas nas conversas, né? Eu fico muito com aquela fala de Paulo, né? Poxa, vocês não têm gente inteligente aí entre vocês para resolver os problemas, vocês precisam ficar colocando o juiz de fora para sanar as dificuldades. Parece que não mudou muito, né? Como o reverendo falou, é imprescindível o ensino. A gente tem que ensinar as nossas ovelhas sobre a palavra de Deus, sobre a questão administrativa, sobre tudo isso aqui que a gente está conversando. E está sendo ótimo, porque a gente está colocando isso para as pessoas, né? E, por exemplo, uma coisa que eu fiquei aqui pensando sobre as qualificações do presbítero que a Bíblia fala. Uhum. Servem só para o presbítero ou é para todos os membros da igreja? Se a gente for pensar, a Escritura foi escrita para todos nós. E essas qualificações já devem ser encontradas no povo de Deus para eles serem eleitos presbíteros. Já existiam pessoas maduras assim. E os outros caminharem para essa maturidade. E, inclusive, aí vem um outro critério que ele fala também, eu acho que é em Timóteo, ele diz que não seja neófito. Ou seja, não tenha iniciado na fé. Não seja iniciando na fé já levado à condição de líder, porque ele até diz, pode cair na soberba e na condenação de Satanás. Então, a gente é pecador, a igreja, até os líderes são. Então, a gente é que tem que estar se vigiando e ainda ter quem vigie a gente ter quem preste conta. Nesse caso, aí eu ia até colocar, mas pastor, existe algum caso em que a gente pode ser desobediente? Sim, desde que a pessoa não esteja exigindo coisas que a palavra de Deus não exija. Uhum. E, por exemplo, a gente vê o exemplo das parteiras do Egito que não obedeceram ao rei, que eram autoridade constituída por Deus,
mas que elas desobedeceram, porque pediram algo ruim. O caso de Daniel, que desobedeceu, foi instituído para não buscar outro Deus, ele continuou buscando a Deus. Não foi uma rebeldia deliberada, nem contra o rei, nem por querer ser rei, mas porque ele pediu algo que era a respeito de Deus, a vontade de Deus é que você... E ele já tinha aquele hábito. Os apóstolos, né, Pedro, né, que foi proibido de falar de Jesus, eles disseram, olha, a quem nós devemos obedecer? Você acha justo obedecer a Deus ou a vocês? O Sinédrio era a autoridade constituída. Não foi desrespeito, mas foi dizer, olha, nesse caso... E aí eu queria só também aproveitar um pouco do tempo. Calvino já falava da desobediência civil em 1500 e pouco, que depois levou, e no contexto ali do absolutismo, né, da monarquia absolutista, levou à quebra disso. O rei não é absoluto, tem Deus acima dele. E aí levou, inclusive, depois a Revolução lá na Inglaterra e a mudança de governo no mundo inteiro. Sim. Então, é coisa assim, a fé influencia. A Bíblia deve ser a nossa regra. E a Bíblia fala de autoridade, mas não de autoritarismo, não de abuso de autoridade. O líder tem que ser temente a Deus, ele tem que ter autoridade sobre ele. E aí criou-se esse sistema de governo onde você tem tripartite, onde tem sempre um harmônico, mas um observa o outro. Sim. E, às vezes, quando isso é quebrado, dá uma bagunça danada, dá uma instabilidade, né? Você fica todo mundo sem saber, e agora? O que é que vai acontecer? E também isso faz com que haja justiça. E eu gosto muito do Salmo, eu acho que é o Salmo 122, ou 120, eu acho que é o 122, né? Que daí alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz lá, porque nos atos do Senhor são atos de justiça, lá você encontra justiça. E é verdade, as pessoas iam ao rei buscar justiça também. O caso de Salomão julgava com justiça, julgou aquelas duas mulheres que chegaram lá presentes. Então, a igreja é um lugar que tem que ser justo, tem que ter justiça. E justiça se faz com muita cautela, critério, respeito, e todo mundo debaixo da mesma regra, a Escritura. Pastor tem que saber disso, ovelha tem que saber disso. Agora, cada um, e tem que analisar direitinho, e tem que ter amor no coração. Amor, de fato. Amor pelas pessoas. Lá ninguém tem que ter ódio para tentar derrubar ninguém, nem competição. É isso que a gente precisa entender. Hoje em dia está um espírito de competição dentro da igreja, um espírito de ódio, de Balaão mesmo, né? Sabe, todo mundo querendo brigar e aguerrido. Calma, gente. Senta, conversa. Vamos ver qual é o problema. Para um ano eleitoral, essa frase final é boa, hein? Calma, conversa, não vamos arrumar briga. Porque além das contendas que a gente já tem, esse ano ainda tem mais ainda que vai dar. A igreja que se prepare, já fica em oração aí, meu irmão. Jonathan, não vai dar nem tempo, só vou agradecer. Obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez contribuindo, né? E que o Espírito Santo direcione a cada um de nós. Amém. E nós cremos que ele irá fazê-lo também. Contato do pastor Jonathan à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Reverendo Flávio, obrigado, meu irmão, pelo carinho, um privilégio ouvi-lo. Privilégio estar aqui do lado do reverendo Jonathan. Obrigado, reverendo, pela companhia, e o Zeca. Obrigado pelo convite. Foi bênção, reverendo Flávio. Muito obrigado. Contato do nosso irmão também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente poder encerrar, que o nosso tempo aí já está nos consumindo. Lá no Instagram nós perguntamos, questionar a liderança espiritual pode ser. 11% colocaram como rebelião. 33% afirmando ser uma correção necessária. E 55% foram mais sábios e colocaram lá, depende do caso. Isso precisa ser analisado, precisa ser visto, precisa ser pensado. Não é sair confrontando de qualquer maneira e de qualquer jeito. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Espero que o programa tenha te levado a uma reflexão também, porque é de fato importante a gente parar e pensar um pouco sobre isso. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.